a pôr aqui em direto. Ora, ok. Vamos aguardar que as pessoas entrem. Por aqui um. Vamos ver se já está aqui alguém. Ok. Ok, vamos esperar. Estou a fazer hoje, desta vez, no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Vamos ver, é a primeira vez que faço em simultâneo, se corre tudo bem. Ora, vou só ver aqui. Desculpem lá. Quem for entrando, diga-me só se está a ouvir bem, se está tudo ok. Ora, vou pôr aqui. O Instagram estava quase sem som. E aqui o Facebook. Ok, já estou a ver aqui algumas pessoas. Olá Célia, olá Mama Proud. Vamos ver, vou só aguardar aqui um nadinha, a ver se entra mais alguém entretanto, porque hoje estou a fazer a live em duas plataformas. Estou a fazer em direto no Facebook e no Instagram. Olá, minha querida amiga Célia. Incrível ver-nos aqui, não é? Tanto tempo e ver-nos aqui num direto. Vou só esperar mais um bocadinho para ver se entra mais gente. Estava aqui até a pôr um sonzinho, mas acho que não estou a conseguir. Pronto. Hoje o tema que eu tinha pensado falar convosco tem a ver com a organização da casa antes de irmos de férias. E eu achei que provavelmente já há muitas pessoas que têm um bocadinho este ritual, este cuidado de cuidar da casa, de arrumar a casa. E eu tenho muitas saudades tuas, minha querida amiga, tão querida, muitas mesmo. Espero que venhas a Portugal em breve, tenho tantas saudades de te ver. Então, hoje vou falar da organização da casa. Espero eu aqui no Facebook, eu não sei se está tudo a correr ok. Eu gostava que me dissessem alguma coisa, se estão a ouvir bem, porque eu não consigo ver absolutamente nada aqui no Facebook. Pronto. E então, eu pensei realmente em falar sobre esta organização. Eu de vez em quando, se calhar vou olhando só aqui para os tópicos, que eu não me queria esquecer do que é que vos queria falar. E eu acho que é sempre importante nós podermos ter as férias mais tranquilas, mais descansadas possíveis, não é? Porque é esse o propósito. Temos um momento para descanso, para relax, para o lazer, para a diversão, para qualquer atividade sem descompromisso, não é? Sem compromisso com as obrigações habituais. E, portanto, é importante que possamos levar a cabeça com o mínimo de preocupações possíveis, não é? Não queremos estar nas férias e de repente começarmos a ficar assoberbadas com a imensa coisa que deixamos por fazer, muitas vezes não só que tenham a ver com a casa, mas também com outras temáticas. Mas eu, enquanto organizadora, queria vos trazer este tema e ajudar-vos, porque realmente com a casa é algo que nós conseguimos fazer facilmente as tarefas a tempo para irmos então para férias descansados. E então eu vou-vos contar também um bocadinho o que é a minha rotina, e enquanto organizadora aquilo que eu sei que é relevante, que é importante e que vos vai ajudar realmente a poderem ir sem essas preocupações. Então, uma das coisas que eu aconselho a fazer, que eu própria faço, é deixar a casa limpa e arrumada. Isto pode parecer óbvio para muitos de nós. Olá Rita, olá Nuno, dois pintinhos no Facebook. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho óbvio, mas nem toda a gente se calhar percebe assim tão evidentemente, tão diretamente o impacto que isto pode ter, porque nós quando vamos de férias
Se realmente deixarmos a casa já limpa e arrumada, vamos ter uma enorme vantagem quando regressarmos. Quando regressarmos das férias, depois daquela sessão de descanso, mas ao mesmo tempo de volta às rotinas, não é? Ao nosso dia a dia, às nossas obrigações, já por si é sempre uma altura em que dá sempre aquela sensação, não é? De alguma melancolia, de ter que voltar às nossas tarefas, ao nosso ramo-ramo. Claro que quando nós estamos a entrar em casa, se estamos a abrir a porta de casa e damos com uma casa que deixamos muito desarrumada, que deixamos por limpar, não fizemos as tarefas, nós estamos a regressar com imensa coisa, ou seja, estamos a somar, estamos a adicionar tarefas e, portanto, tudo isso só por si vai nos sobrecarregar. Por isso, o que eu costumo fazer também é, e já que nessa primeira, nesses primeiros, ou no primeiro dia de férias, nós ainda estamos no ritmo do nosso dia a dia, ainda estamos num ritmo de trabalho, ainda temos, apesar de querermos descansar o mais rapidamente possível, podemos ter direito aos nossos dias de tranquilidade e sem ter essas obrigações, em que se aproveitarmos essa altura em que ainda estamos com esse ritmo desse trabalho, dessas atividades, dessas rotinas e fizermos logo estas tarefas de casa, quem tem que fazer, quem não tem empregada ou enfim, muitas vezes mesmo quem tem empregada temos sempre tarefas para fazer em casa e portanto se conseguirmos de alguma forma ir arrumando e limpando a casa o suficiente para quando chegarmos não termos acumuladas várias atividades, vão ver que compensa muito realmente terem esse esforço inicial, não é? Portanto, aquilo que eu vos queria chamar mais a atenção, mais do que se calhar deixar a casa limpa e arrumada, que talvez seja algo, olá Patrícia, olá Zezinha, talvez seja algo um bocadinho mais evidente, não é? Muitas pessoas aproveitam as férias para dar uma limpeza mais profunda na casa, por exemplo, para dar uma arrumação, se calhar não tanto, e eu quando digo aqui arrumação, não é a altura que eu vos vou aconselhar para organizar quem não tem ainda modelos de organização implementados na sua casa. Não vou sugerir que organizem aí, não é? Nesse caso seria mais o arrumar. Mas quer dizer, limpar, quase toda a gente tem esse hábito. Antes de ir de férias, dar uma limpeza na casa. Mas há pormenores que se calhar nós muitas vezes até nem valorizamos e que são importantes se calhar poder transmitir, não é? Falar aqui convosco. Digam-me aqui quantos de vocês é que costumam fazer as camas de lavado, por exemplo, antes de irem de férias. Antes, não no dia em que estão a regressar, não depois de virem de férias, antes de ir de férias. Há alguém que tenha o hábito de fazer a cama antes ou costuma fazer depois das férias, não é? Quando regressa, depois de regressar. Digam-me aqui que eu gostava de ver quais são as vossas partilhas, as vossas rotinas. Tá bem? Eu, enquanto organizer, fui dando cada vez mais também atenção a esta questão de pequenos pormenores que fazem a diferença e que nos ajudam a ter depois uma vida mais leve e, como vos estava a dizer, a não acumular uma série de atividades que vamos procrastinando, que vamos adiando, porque estamos cansados, porque já estamos finalmente de férias e não queremos fazer nada, e portanto vamos adiando. Pronto, ok, a Célia diz que deixa a cama só com a coberta feita, muito bem, não sei se há aqui mais alguma partilha. Eu antigamente quase sempre, mesmo antes de me ter certificado como organizadora profissional, mesmo antes eu já tinha este hábito. A cama era algo que eu realmente
Fazia, mas não era por rotina, ou seja, podia perfeitamente deixar de o fazer. Mas a verdade é que era uma coisa que facilmente eu percebia o seu impacto quando chegava. Quando regressava das férias. E isto porquê? Porque aqui a Rita Pita diz que eu deixo a cama feita de lavado. Pronto, ok, são duas abordagens já diferentes, não é? O meu conselho vai um bocadinho. Olá, Fernanda. O meu conselho vai um bocadinho no sentido do que a Rita Pinto está a partilhar, que é fazer um pequeno esforço, vá lá, no primeiro dia de férias ou antes de ir realmente de férias, de sair de casa, se for esse o plano, não é? Porque há muitas pessoas também, e se calhar hoje em dia com a questão de Covid ainda mais. Mas quem vai viajar ou quem vai sair de casa é deixar as camas feitas de lavado. Porquê? Porque, mais uma vez, nós, quando regressamos de férias e, sobretudo, quem tem filhos, vem muitas vezes, não vem mais descansado, evidentemente, embora seja um descanso diferente, não é? Como as mães costumam dizer, porque, apesar de estarem de férias, há sempre tarefas para fazer. Quem tem filhos tem sempre algumas obrigações que não pode descurar. Mas imaginem então, como estávamos a falar há bocado, que é entrar numa casa que está desarrumada, que não está limpa, que não tem as camas feitas. Vocês vêm cansados, muitas vezes nós deixamos até o regresso quase para a última, não é? Fazemos uma viagem, as pessoas estão cansadas, chegam a casa, têm a roupa das férias toda, não digo para tratar naquele dia, não é? Mas quer dizer, vão ter mais essa tarefa extra. A nossa mente é curiosa porque prevê já, não é? E sobrecarrega-se já com a quantidade de tarefas que tem para fazer. E portanto, se nós já estamos a dizer à nossa mente que chegamos a casa, voltamos à rotina, muitas vezes não é uma coisa assim tão fácil para muitas pessoas, voltamos à rotina e depois ainda temos casa para limpar, as coisas por arrumar, uma cama para fazer que tem que ser feita naquele dia, não é? A não ser que dormam numa cama que já está feita e que ainda não está lavada, e claro que isso é possível. Mas vejam a diferença que é vocês poderem fazer, antes do merecido descanso, vocês poderem fazer todas estas tarefas, limpar a casa, arrumar, fazer a caminha, e quando chegam naquele dia poderem tomar um duche, poderem fazer a vossa refeição leve e poderem descansar numa cama cheirosa e feita de limpinho, e já não têm que andar a fazer 2, 3, 4 camas. Isto vai-vos saber muito bem, garanto. Quando a gente chega de férias é realmente algo que facilita muito. Temos uma casa já orientada. Nós basicamente, o que é que estamos também a dizer ao nosso cérebro? Eu tenho as coisas feitas, a minha rotina não vai ser algo que me vai custar a adaptar. O que eu tenho para fazer basicamente será lavar estas roupas que vieram das férias, porque o resto está tudo organizado. E isto porquê? Porque eu falei-vos da limpeza mínima da casa, não é? Portanto, não chegarem e não terem que estar a aspirar porque deixaram a casa muito suja, ou enfim, algo que seja um bocadinho mais complexo de se fazer. Mas, além da limpeza, da arrumação e de fazer as camas, o que eu vos aconselho também é fazerem uma verificação de tudo o que tem no frigorífico e no congelador. Vocês verifiquem que comida é que têm, os prazos ou há quanto tempo têm a comida. Se podem utilizar algo numa refeição antes de irem de férias, sobretudo algo que já esteja há mais tempo a ser refrigerado. Se são pessoas que gostam de deixar o frigorífico vazio para fazer aquela limpeza geral e para poderem desligar a eletricidade, mais relevância isto tem, não é? E aí as pessoas já estão habituadas a esvaziar e a consumir tudo o que têm antes de saírem de férias. Mas se não são,
tentem também consumir o possível antes das férias e façam logo um planeamento para a primeira semana depois do regresso. Isso vai também vos facilitar imenso. E eu tenho imensas, mais mulheres, não é? Como sempre, ainda. Eu tenho muitas mulheres a dizerem-me que é algo que muitas vezes também as incomoda mentalmente, não é? O facto de terem que planear refeições. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, que com um planeamento semanal pode-lhes facilitar muito, porque não têm que estar todos os dias a pensar o que é que vou fazer hoje, o que é que tenho em casa, dá para fazer esta receita, não sei se tem este ingrediente. Se vocês perderem 10, 15 minutos a verificar que comida é que têm no congelador, que comida é que têm no frigorífico, na despensa, e fazerem logo um planeamento, um papel, uma agendazinha, fazem logo um planeamento da semana e fazem as refeições para aquela primeira semana. Porque lá está, mais uma vez, estamos a regressar de férias, já é um período algo melancólico, já temos que voltar para a nossa rotina, para as nossas atividades, para as nossas exigências do dia a dia. E nós podemos, em vez de ir somando pequenas atividades que temos depois que fazer quando regressamos, muitas nós podemos já antecipar e podemos fazê-las precisamente na altura em que ainda estamos num ritmo em que estamos habituados a ter este tipo de tarefas e obrigações. Por isso é que eu estava a dizer que é muito mais útil vocês pensarem o que é que posso fazer antes de ir de férias, deixar já ou planeado ou feito, e quando regresso, eu então tenho um regresso muito mais leve e muito mais tranquilo. Ok? Então, fazendo só aqui um pequeno apanhado do que falámos até agora, tentar deixar a casa limpa e arrumada o máximo possível, e sobretudo para quem não tem empregada doméstica, não é? Que depois também tem essa parte, essas tarefas. Verificar toda a comida que tem no frigorífico, no congelador e despensa, tentarem consumir antes de ir de férias aquilo que já possa estar há mais tempo, ou até mesmo tudo antes de ir de férias, o que possam consumir, mas o que fica eu aconselho sempre a deixar o suficiente para pelo menos meia semana, quando estão a regressar, uma semana. Veem aquilo que têm, fazem uma notinha, tenho estes ingredientes, tenho bifes de peru, tenho um frango, o que seja, veem o que têm e fazem logo. Vocês já estão de férias, já podem estar tranquilamente no sofá, depois a ver o que é que têm e fazer um planeamento, seja como for, uma agenda. Olhem, eu por acaso vi esta agenda agora há pouco tempo, até é da Primark, não sei se conseguem ver, mas tem aqui os dias da semana só, e se calhar facilmente põe numa agenda, mesmo num papel, quais são as refeições para a primeira semana, para não estarem com essa preocupação e com essas questões na cabeça. Portanto, caminha feita. Quando chegam e nos dias em que regressam, escusam de estar a andar a fazer todas as camas, já vêm num modo mais relaxado, mais descansado, e portanto não apetece andar a fazer este tipo, ou custa-nos mais, não é, andar a fazer este tipo de atividades. Outras coisas a ter em conta antes, portanto na casa, antes de ir de férias, tem a ver com os animais. Quem tem animais, obviamente, não é? Dependendo se é, por exemplo, um cão ou gato, que talvez seja o mais comum. Se for um cão, a maior parte das vezes tem que ir com o dono, não é? Caso contrário, terá que ir eventualmente para um hotel de cães. E neste caso, o que é que eu também aconselho? Aconselho a terem em conta e em atenção se têm em casa comida e medicação, se por acaso os vossos animais fizerem medicação, suficiente para quando regressam, não é? Para não terem que estar a ir à pressa a comprar. Terem atenção que, precisamente, se quer fiquem num hotel, quer fiquem com alguém a cuidar deles, de
deixar um ou dois brinquedos que gostem, uma mantinha e a tal medicação, caso façam medicação. O gato, muitas das vezes, fica em casa, não é? É alguém que vem e que vem ajudar e que vem dar-lhe a comida ou dar-lhe a água, a ver se está tudo bem. Portanto, o gato é a mesma coisa, ou melhor, o gato, vocês têm que certificar que deixam água em casa, ou se fecham a água, que eu aconselho a fecharem sempre a água antes de irem de férias, têm que deixar um papelinho para quem vos vai fazer esse favor a dar as indicações. Não se esqueçam umas pequenas orientações, se for preciso ligar a água, onde é que está, caso deixem um garrafão, onde é que está a água para dar ao animal. Se tiverem plantas, igual, deixem indicações, quantas vezes é que tem que regar, quantidades, mais, menos, enfim, deixem organizadinho para quem vai saber o que é que tem de fazer. Por último, o que é que em relação às plantas, eu também aconselho uma coisa, que é uma outra hipótese, que é, para já, se não forem muitas e se forem pequenas, eventualmente até levarem para casa de um familiar ou de um amigo que possa fazê-lo, não é? Que possa cuidar das vossas plantas. Se forem mais ou maiores, há a hipótese também ainda de colocarem na banheira, desde que seja uma casa de banho que seja ventilada, portanto tenha uma janela e que tenha luz natural, não é? Porque são plantas e, portanto, se as deixarmos uma semana ao escuro, muitas delas não sobreviverão. E, portanto, esse é um cuidado que temos que ter. Outra questão que eu também vos queria falar é, não se esqueçam que nesta altura em que temos a questão do Covid, se estamos a pedir a alguém para, seja familiar, seja amigo ou seja até uma empresa, para ir a casa tratar do nosso animal, tratar das nossas plantas ou o que seja, mesmo com empregadas domésticas, não se esqueçam, não custa muito ter um dispensador logo à entrada com álcool gel. Se possível, comprar aqueles pezinhos plásticos para pôr em volta dos sapatos, ou deixar até uns chinelos daqueles fininhos mesmo, quase de hospital, para que a pessoa também se possa descalçar à entrada e pôr os seus sapatinhos, ok? Isto são tudo também dicas para que vocês possam depois entrar em vossa casa também em mais segurança e saber que estão a ser cumpridas algumas regras. Agora, deixem-me só ver aqui, tinha aqui um comentário da Patrícia. Sempre tive o hábito de deixar a cama arrumada antes de sair de férias. É uma delícia chegar em casa e ter tudo organizado. Tal e qual, Patrícia. Portanto, é precisamente aquilo que eu estava a dizer. É muito relaxante, é muito tranquilizante chegarmos a casa e temos a nossa casa pronta para nos receber, pronta para receber a família, já com ordem e com limpeza, porque recebermos de férias uma casa que está completamente desarrumada, com imensas tarefas por fazer, como eu vos estava a dizer, inclusivamente até das refeições, que podemos já planear os primeiros dias, já ter previsto o que é que temos, o que é que vamos fazer. Se isso tudo já estiver planeado, se nós tivermos a caminha feita e que podemos chegar e descansar na nossa cama, que sabe tão bem também o regresso, não é? Nesse aspecto, é a nossa casa, é o nosso templo. Portanto, vamos cuidar bem dele e vamos nos sentir bem, não é? Sentir bem também quando regressamos e quando estamos numa altura em que precisamente muitas vezes sentimos um bocadinho melancólicos com o facto de termos terminado as férias, temos que esperar quase mais um ano para voltar a ter férias. E portanto, e com o ter que voltar para as obrigações, que muitas vezes quando não é algo planeado, organizado, custa mais. Eu sei do que estou a falar porque nem sempre fui sempre algo organizada, mas não fui sempre muito de planear certas coisas, e por isso percebo agora que se eu planear antes, vou ter um depois, que é quando provavelmente custa mais, muito mais tranquilo.
A Fernanda, olá Fernanda, eu já tinha dito olá, acho eu, a Carla, a Marta, enfim, várias pessoas que estão aqui, obrigada, espero que esteja a ajudar de alguma forma. A Fernanda pergunta-me, eu estou no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo, por isso é que nem sempre estou a olhar bem para uma câmara ou para outra e vou vendo alguns comentários. Vi que a Fernanda perguntou aqui se eu tinha alguma dica sobre cheiro nas roupas. Eu não sei se estas roupas são as nossas roupas habituais de vestir, não é? Ou se são roupas da cama. Olá, Conchita. Cristina, para nós. Se for para as roupas da cama, o que eu aconselho, e sendo da cama, não é? Quer a pessoa tenha problemas para dormir ou não, aconselho sempre a fazer uma misturinha de metade álcool, metade água, ou um bocadinho mais de água até, e umas gotinhas de alfazema. Borrifar na cama, nos lençóis e nas fronhas e é maravilhoso, porque é um cheiro, como nós sabemos, provavelmente quase todos sabem, a alfazema está muito relacionada realmente à ansiedade, no sentido de ajudar a eliminar a ansiedade, não é? Porque ajuda a relaxar, a alfazema ajuda a relaxar, induz o sono, portanto terão uma noite muito mais descansada, um sono muito mais tranquilo. Roupas de cama e toalha, pronto, roupas de cama era como eu estava a dizer, aconselho sempre, porque mesmo que não se tenha insónias, eu acho que realmente a alfazema é sempre algo que é vantajoso termos num ambiente como o quarto, não é? Onde queremos realmente relaxar e dormir bem. Para as toalhas de rosto ou toalhas de banho, imagino eu, depende um bocadinho também sempre. E a Fernanda julgo que me está a fazer estas questões porque ela também me conhece, sabe que eu tenho alguma formação em aromaterapia. Depende também sempre um bocadinho de portanto, qual é a intenção da pessoa, não é? Porque nas toalhas também pode-se perfeitamente colocar óleo essencial de alfazema, por exemplo. O óleo essencial de alfazema é sempre bom em qualquer situação. É sempre um cheiro agradável, é sempre um cheiro que nos deixa com uma disposição tranquila. Agora, se nós quisermos, por exemplo, nas toalhinhas até de rosto, por exemplo, que usamos de manhã para limpar a cara, pôr algo que nos dê um bocadinho mais de energia, então nesse caso se calhar já aconselhava uns óleos um bocadinho mais cítricos. Um bergamota, um limão, enfim, qualquer coisa assim deste género que nos dá mais energia, não é? E portanto de manhã, sobretudo de manhã, quando estamos a usar se calhar a toalhinha do rosto, pode ser algo útil, mas depois também lá está, depende. Há pessoas que se calhar não querem, não é esse o efeito que pretendem, se calhar também querem algo logo que as deixe mais tranquilas, e então também poderá ser um alfazema, por exemplo. Mas há muitas hipóteses consoante realmente aquilo que a pessoa pretende obter do óleo essencial. Agora, vamos ver aqui, eu não sei se tem aqui mais alguma questão, deixem-me só ver. Eu acho que vos falei basicamente de tudo o que eu queria falar, daquilo que eu própria faço e daquilo que eu recomendo enquanto organizadora, ok? E que acho que vos vai facilitar imenso no regresso. Eu gostava muito que, se alguma de vocês aplicar estas dicas este ano, se ainda não foram de férias, que depois até me dê o feedback de como é que foi o depois, não é? O regressar, o voltar a casa, o voltar às rotinas. Realmente sentiram que houve impacto, que houve diferença, que começaram mais bem dispostas, começaram menos sobrecarregadas, não é? Com menos preocupações, com menos coisas para fazer, com menos coisas para resolver. Gostava muito que me dissessem, mas pronto, eu penso que já fiz até um resuminho. Eu penso que basicamente o que eu vos disse foi está tudo dito. O que eu vos disse está tudo dito, não. O que eu vos tinha previsto dizer, acho que está tudo dito. Deixem-me só ver. Casa limpa arrumada, camas feitas, isso. As roupas, portanto, não acumular, não é? Não ficar com uma tarefa hercúlea de ter que
tratar das roupas que deixaram por tratar antes de ir de férias, mais a quantidade que muitas vezes trazemos depois das férias, portanto, é sempre algo muito desgostoso e que ficamos logo, enfim, cansadas só de pensar no que temos pela frente. A comida é outra coisa, chegarem, terem já planeado, vai ser fantástico, vão ver, não terem que andar a ver o que é que tem, o que é que não tem, se ainda têm que ir ao supermercado, se já têm o suficiente, se podem planear então as refeições, têm o suficiente para as fazer. Pronto, terem atenção, quem tem animais, aquilo que deve também deixar em casa, comida suficiente, medicação se for o caso de fazerem, água e em relação às plantas. Eu acho que isto são as regras básicas, são aqueles cuidados então que devemos ter para chegarmos a casa e podermos ter o nosso regresso como merecemos. Eu penso que não deixei aqui nenhuma questão por esclarecer. De qualquer das formas, se por acaso tiverem mais alguma questão, eu estou sempre disponível. Deixem nos comentários, mandem-me uma mensagem. Enfim, digam-me que eu tenho todo o gosto depois em tentar responder, tentar ajudar ou eventualmente até em trazer mais algum tema. Agora, aproveito também para vos dizer que para a semana, na próxima terça-feira, dia 28, eu vou fazer aqui uma live diferente. Convidei duas queridas amigas que têm também uma empresa que se chama a Duo. Portanto, são duas amigas que também são organizadoras profissionais e que nos vêm também aqui dar dicas, neste caso para as férias. Como fazer uma mala de viagem como uma organizadora profissional dá sempre imenso jeito, sobretudo quando são muitos, quando são famílias com 2, 3 filhos ou mais. Enfim, mesmo para casal dá sempre jeito, porque podemos sempre otimizar o espaço, tanto como fazer a mala, como planear as vossas férias, não é? O planeamento de férias. Eu não quero desvendar assim muito mais também, quero que seja algo de surpresa, mas portanto aqui eu falei hoje da organização da casa antes de ir de férias e elas vão falar no sentido de organização nas férias e das férias, ok? Por isso, vamos cá estar terça-feira, dia 28, às 19h30 também. Tenho essas minhas duas queridas colegas a participar, por isso, se tiverem, entretanto, questões que gostassem que fossem faladas nessa live, apressem-se, está bem? Para nos dar a conhecer, que é para poder dar resposta a essas vossas dúvidas ou essas questões que possam ter, poder dar resposta nessa live. Eu penso, ainda bem, está aqui a minha irmã dizer que a Rita gostou da ideia do cheirinho na cama. Ótimo, boa. É muito bom, muito bom. Borrifar isso ajuda a dormir de uma forma mais tranquila. Tem que ser um óleo essencial bom, ok? Não comprem essências, aromas, nada sintético. Tem que ser um óleo essencial, produto 100% natural, ok? Isso é que é algo que poderá ser benéfico para a vossa saúde, não o resto. O resto tem químicos, está bem? Portanto, não usem nada que não sejam óleos essenciais. Eu acho que respondi a tudo. Agradeço imenso a vossa participação, o facto de estarem aqui. Hoje foi aqui uma estreia muito gira de uma live em simultâneo. Talvez para vocês seja um bocadinho mais estranho, porque nunca estou a olhar bem para um lado nem para o outro. Mas quero agradecer a todos, a Lígia, a Ana Batista também, que há bocado penso que não disse, pessoas que aqui estão, a Carla Formigal, Marta Fonseca, enfim, até aqui o Patrícia Duarte, Nuno Estrela, Nuno Pinto já tinha dito, Rita Pinto. Quero agradecer a todos, um grande beijinho, fiquem bem e vemo-nos então na terça-feira, ok? Beijinho a todos.